Bons amigos da Terra, amantes da natureza, aqui mais uma aula muito importante do nosso curso, uma aula que vai falar aí sobre o potencial de produção, o potencial de produção de cada unidade agrícola. E para a gente assistir essa aula, é importante a aula que vocês viram, né, da Lei do Mínimo de Liebig, porque a gente vai pegar ela como referência. Então, quem não assistiu, é importante que você assista essa lei, a Lei do Mínimo, a Lei de Liebig. Né? E por quê? Porque nós vamos falar sobre o potencial de produção utilizando essa Lei do Mínimo. E vocês vão ver que ela é muito importante para a gente entender, a gente fazer uma autoanálise, para a gente saber onde nós estamos, uma autoanálise dos nossos pontos fracos, uma autoanálise das nossas dores. Então, para a gente começar, né, a gente vai falar que você, né, nessa altura aqui, na altura já dessa caminhada que a gente está, lembrando que nós estamos numa caminhada, e essa caminhada, ela é você pode considerar como uma escalada, né, porque como a gente sempre fala, a nossa caminhada é uma caminhada, uma escalada passo a passo, é isso que a gente sempre indica no nosso curso, para que você vá, né, caminhando passo a passo, porque certamente, e eu estou falando certamente, você vai chegar lá. E sempre lembrando, a gente precisa sempre lembrar que o nosso objetivo, né, é a autossustentabilidade. E essa autossustentabilidade, pessoal, não é só fora, não é só na sua unidade agrícola. É importante que essa autossustentabilidade, vou corrigir aqui, ela seja tanto fora quanto dentro. Né? Seja dentro, essa autossustentabilidade começa dentro de você, com você mesmo, de você ser dono, de você conseguir gerenciar a sua própria vida. E é claro que a gente vai utilizar, né, o organismo agrícola, a unidade agrícola, como uma ferramenta a mais, como uma extensão dessa sua autossustentabilidade. Porque senão eu estaria falando só de sustentabilidade. Veja, nós estamos falando de auto. Então, para você conseguir essa gerência, esse gerenciamento seu, você vai precisar primeiramente se autogerenciar. E essa autogerência, né, de você mesmo, você vai, através da natureza, você vai integrar essa autogerência sua com a integração, né, com o gerenciamento total desse organismo agrícola. Então, se nós temos esse objetivo, que é o objetivo final, nós temos um ponto de saída. E esse ponto de saída é o que a gente sempre fala. Né? Então, eu sei que a gente sempre fala isso, então essa aula realmente é um resumo, né? É uma síntese e muito importante para que você, né, veja uma recapitulação do que você já tem feito, uma recapitulação de onde você está. Então a gente sempre tem que partir da unidade agrícola, que na verdade, se você for ver a unidade agrícola, se você for colocar o ambiente, a palavra vida, né, aí a gente coloca a unidade agrícola como um organismo agrícola. Então a gente tem que considerar, né, o organismo. A unidade agrícola, ela é a parte mais, vamos dizer assim, seria a palavra que a gente diz a propriedade agrícola em si, né, mas o organismo agrícola, aí nós já estamos considerando que a unidade agrícola é algo vivo, tá bom? Então lembrando que a gente sempre fala, né, quando eu estou falando de potencial de produção, eu estou falando, esse potencial de produção, ele pode ser considerado como, você pode ser visto como escala, dentro de uma escala. Então se você considera que vamos colocar aqui, uma escala 1, né? Qual é o potencial de produção? É 1. Você chegar no número 1. Tá? Se você ampliar a escala de uma escala 2 vezes mais, né, o potencial de produção seu vai ser 2. Se você está numa escala 2 e você tiver 1, você não vai estar num potencial de produção máximo seu. Para você chegar, se você está numa escala 2, o seu potencial de produção é 2. E assim vai, né? Você pode colocar aí 50 vezes mais, né? E você pode colocar numa escala, né, 100 vezes mais.
Então, para uma escala de 100 vezes mais, qual que é o seu potencial de produção? Não é 1 nem 2, nem 50. O seu potencial de produção é 100. E aí a gente diz a importância do potencial da escala, né? Então a gente fala que o segredo, pessoal, que o segredo está na escala. E o segredo está em você começar pequeno. Você não precisa pensar em começar grande, né? É esse que às vezes a gente pensa, tem um pensamento, a gente quer começar grande, a gente tem o pensamento de grande, que é o pensamento da agricultura convencional, né, que grandes áreas, grandes produções, e aqui nós não estamos falando disso, nós estamos falando de pequenas escalas, e que você vai ver que na pequena escala é que está o grande, né, que está o seu grande, que vai te possibilitar aí de dar o grande salto, tá? Mas aqui é claro que e vejam, quando eu falo de autossustentabilidade, você está numa escala 1, se você chegou no 1, você chegou lá. E o que eu estou dizendo? Porque, vamos lá, quais são as escalas aqui que a gente sempre fala? A escala é, de repente, você tem, né, o quintal da sua casa, beleza, é o 1, né, você tem essa escala 1. De repente você tem o que a gente diz, a escola, né, um condomínio, como a gente sempre diz, aí a escola seria um 2, um condomínio um 3 ou um 2, né, aí você tem não sei, um sítio, né? Aí o sítio de repente é uma escala 50, e aí você tem uma fazenda, né? E aí você tem aí a escala 100 da fazenda, né? Então veja, por quê? Qual que é a proposta aqui? A proposta é que de repente você comece no quintal da sua casa, e aí de repente você faz um projeto, por exemplo, numa escola ou num condomínio, você aplica isso daí, né? De repente existem aí as questões, né, de você fazer projetos sociais, né, utilizando isso daí. E aí de repente você adquire um sítio, aqui nós vamos mostrar como você faz para fazer essas passagens, né, depende do seu quintal para um sítio, né? Mas o que importa aqui é que também você, mesmo dependendo da escala, você pode ter o objetivo aí de qualquer escala dessa, você pode ter o objetivo de produção própria, né, de alimento, né, ou aí a parte de comercialização, tá? Então aqui você pode, de repente, numa escala 1, o quintal, né, escala própria. Eu tenho o meu quintal, eu quero para consumo próprio. Tudo bem, mas o que importa é que você tenha que saber isso daí. Você precisa saber o que você quer, qual é o seu objetivo. E não tem nada de errado, se você quiser só no seu quintal, né, só produzir para você a comida, não tem nada errado. Esse é o seu objetivo, tá bom? Então é isso que eu queria colocar. E é claro, então, nós temos uma caminhada partindo deste ponto, tá? E nós vamos chegar à autossustentabilidade. Aí você fala, mas e aí onde que entra, então, né, a lei do mínimo, a lei de Liebig? E agora que nós vamos falar sobre ela. Né? Aqui lembrando que isso daqui é um desenho do barril, né? Então, e nós vamos ver. Por quê? Veja, quando eu estou falando em potencial de produção, pessoal, eu vou colocar essa frase que resume, né, que sintetiza isso que eu quero dizer. Então, lembrando que para Liebig, né, um barril, ele colocou, na verdade ele era um químico, então ele estava tendo uma visão química. E ele dizia que existem, né, os nutrientes que a planta precisa, né, mas que esses nutrientes, o crescimento, né, esses diferentes nutrientes, né, que o crescimento da planta não é determinado pelo total de recurso à disposição. Né? Quais são esses recursos? Esses recursos são esses nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio. Né? Mas ele é limitado, sim, por aquele que estiver menos disponível. Tá? Então eu vou repetir, eu sempre repito, porque precisa ficar bem claro, né? Precisa abstrair a mente e sentir isso, né? O que a gente quer dizer, essa definição. Então, para ele, o crescimento das plantas não é determinado pelo total de recursos. Então, aqui lembrando que aqui não vai determinar. Então, se você quiser, a imagem que você quer fazer é que você quer esse barril cheio.
certo? Você quer esse barril cheio, mas para ter esse barril cheio, imagine que aqui tem as ripas, né? E essas ripas, para você conseguir encher, você precisa estar com elas até a boca aqui, né? Porque senão, ao você tentar encher esse barril, o que vai determinar o nível do barril vai ser essa ripa aqui de menor, que é o recurso. Então, as ripas são os recursos. E aqui ele está falando dos nutrientes de uma maneira geral. Então, o crescimento da planta não é determinado pelo total de recurso à disposição. Então, ou seja, se aqui tiver nitrogênio, por exemplo, né, não é determinado por a quantidade de nitrogênio que você tem, mas sim por aquele que tiver menos disponível. Então, ele é limitado, ou ele é determinado, né, por aquele que estiver menos disponível. No caso, se tivesse um potássio, esse seria o nível de potássio, e o certo, o potencial máximo deveria ser até a boca, você não vai conseguir aumentar, você não vai conseguir encher de água esse barril, ou encher de grãos, né? Você fala. O máximo que você vai conseguir vai ser de acordo com o nível de potássio. Então, se você quiser aumentar essa produção, você precisaria aumentar não o nitrogênio, mas tá aumentando o potássio, tá bom? E aqui que vem, então, a aula de hoje, que nós vamos falar sobre, nós não vamos ficar apenas no lado químico. Para o lado químico isso funciona e funciona muito bem, tá? A gente indica isso, mas como a gente sempre fala, né, nós pedimos licença à Liebig e nós vamos utilizar a ideia dele, nós vamos além. E aqui nós utilizamos, então, nós podemos pegar essa frase, né, que ele fala, e nós podemos dizer assim, que o desenvolvimento de um organismo agrícola, tá, ele não é determinado pelo total de recursos à disposição, mas ele é limitado por aquele que estiver menos disponível, por aquele recurso que estiver menos disponível. E a gente fala, o que são, né, esses recursos à disposição que a gente diz, né? Quais são esses recursos? E aqui a gente coloca, né, que para que você chegue no potencial de produção, nós colocamos aqui 12 recursos em si, né? Então seriam 12 ripas aqui, imagine 12 ripas, né? E aqui eu vou falar cada um dele para vocês, tá? E lembrando que ao a gente está colocando, é importante que você faça essa autoclassificação, né? Uma autoanálise de como que está cada recurso desse. E aí eu já vou adiantar, né? Eu quero que você dê uma nota para cada ripa aqui de 1 a 10. Tá bom, pessoal? Considerando aqui que 1 seria, né, o início, ou, né, seria, você pode até colocar de 0 pode colocar de 1 a 10, né? 0 seria nada, se você não tem nada, mas se você já começou, né, eu não acredito que ninguém tenha nada, mas eu acredito que se você não tem nada, você pode colocar 0. Mas se você já começou, deu o primeiro passo, você pode colocar 1, e aí vai até o número 10. Então aqui seria, né, uma parte inicial aqui, e aqui seria uma parte final, tá bom? Então vamos lá para cada um dos 12. Então o primeiro item que a gente vai considerar aqui, né, a gente vai colocar que é o número 1. O número 1 seria o quê? O solo, né? E aí quando a gente está falando de solo, então eu vou colocar aqui número 1 e vou colocar aqui 1, né? Vamos imaginar que o solo seja essa ripa daqui. E quando a gente está falando em solo, nós estamos falando da vida do solo, tá? Quando nós estamos falando da parte física, química e biológica do solo, tá bom? Então lembrando, pessoal, que quando a gente fala de solo, nós não falamos se um solo aqui é diferente, né? É diferente o nosso conceito de solo. Nós não estamos falando de um solo rico ou um solo pobre, um solo fértil ou um solo infértil. Nós estamos falando de um solo vivo ou de um solo morto. Nós estamos falando de um solo que tem vida e de um solo que não tem vida, que é um solo que está morto. Lembrando que a nossa definição de adubação, né, a nossa definição é adubar consiste em vivificar o solo. É bem diferente. É diferente que a gente vê, né, eu estava até comentando, que às vezes você vê agrônomos ou pessoas que cuidam de 2.000 hectares, 3.000, a gente vê relato, né,
E que a pessoa, a gente vai conversar com a pessoa sobre a vida no solo e a pessoa fala, mas vida no solo, né? Ela nem sabe do que a gente está falando, né? Por quê? Porque não considera-se, não se olha, né, para a vida no solo em si, né? Não se olha o solo como um órgão vivo ali. O que se considera hoje na convencional, na tradicional, é que o solo é apenas um suporte da planta, né? Você usa ele como suporte e não consegue entender que é ali que toda a vida começa ali, né? Algo muito bem falado, algo muito bem muito bem aí estudado, né? Muito bem valorizado pela Ana Primavesi, né? A doutora Ana Primavesi. Ela falava muito bem, né? Ela considerava essa visão, ela mostrou muito esse valor, né? Fez como que nós, né, valorizássemos e entendêssemos ainda mais os valores do solo. Então, isso é básico. Então, a gente está falando disso, nós estamos falando da vida no solo. Então, você vai fazer uma classificação, né, de 0 a 1, como é que está a vida no seu solo, né? Então, você tem trabalhado na vida do seu solo, né? E aí você vai ver, né? A gente já tem nas aulas, né, no nosso curso, a gente explica muito bem isso daí. E aí o número 2, né, nós podemos considerar aqui então, número 2, que é a diversificação. Então, como é que está a sua diversificação? Né, que a gente sempre fala, a diversificação. E aqui eu vou colocar então o número 3 também, já, que é a integração. Então, quando a gente está falando em diversificação e integração juntos, conceitos esses, valores esses, colocados até pelo próprio Rudolf Steiner. Rudolf Steiner falava, né, que é um dos tripés da autossustentabilidade, a diversificação e a integração. Então, como é que está a diversificação? E aí, quando a gente fala de diversificação, nós estamos falando das atividades agrícolas suas, como você tem diversificado, você tem colocado animal, você tem colocado pomar, né? Você tem colocado a horta, você tem colocado os vários organismos agrícolas, você tem variado as atividades, ou você ainda é uma monocultura, você só planta milho, você só planta soja, né? Você ainda está nisso, né? Como é que está a diversificação das suas sementes? Você tem aí diversificado ou você ainda está usando aí sementes, as sementes híbridas, sementes transgênicas, né? Você vai ver aí que é importante, aí você tem tido aí o banco de sementes, você tem feito essa conservação, essa preservação, né? Obtido sementes, variedades em si, né? E a integração, você tem aí feito, né, a interligação entre essas atividades diversificadas, você tem feito isso? Ou seja, você tem integrado, como por exemplo, você tem feito a horta junto, né, por exemplo, o pomar junto com o galinheiro, junto com uma cultura anual no mesmo espaço, você tem colocado 3, 4 ou 5 até atividades aí no mesmo espaço, né? E aí, então, você vai classificar aí. Porque não adianta nada, pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não adianta nada você ter um ótimo solo, né, e aí depois você não diversificar ou você integrar. É isso que a gente quer chegar. Então você pode colocar aqui número 2, aqui número 3, né? Então não adianta nada você ter um solo bom e se você não está diversificando, você não está integrando. O seu limite de produção vai ser aqui, entendeu? Então o que acontece? Ao contrário também, não adianta nada você estar integrado, vamos supor que aqui seria, né, a diversificação, você está no limite de produção, mas o seu solo está lá embaixo. Então é isso que a gente quer dizer aqui, tá bom? E aí a gente pode entrar para um quarto aqui, né, que é muito importante, que é a biomassa. Aí a biomassa, pessoal, a gente sempre tem falado, a biomassa é a nossa moeda, é a nossa grande moeda do nosso organismo agrícola, é o nosso grande alimento. Por quê? A biomassa é aquela que vai captar aí a energia do sol. Ela capta a energia do sol. Então é a nossa moeda, é a nossa fonte de energia. Por quê?
Porque a biomassa nada mais é do que a sua área verde. E aí, desde a sua área verde, que pode ser também depois uma área, que esse verde que você secou, né? Um material seco desse verde, que é aquilo que a capacidade, né, do seu organismo agrícola está fazendo aí a fotossíntese. Tá? Então a gente mede isso muito, né? Um jeito de medir, você não precisa medir assim, mas a gente mede muito com índice de área foliar, ou seja, é quanto de área foliar, né, tem na sua área, né, que consegue fazer fotossíntese, ou seja, quanto de área verde faz. Porque a gente fala, né, que a planta é como se fosse a sua placa solar, né, aquela que transforma a energia do sol em energia elétrica. E aí você consegue até, se você tiver uma placa solar na sua casa, você consegue praticamente aí, né, você não precisa mais de comprar energia de fora, você consegue produzir a sua própria energia se você tiver uma placa solar na sua casa. Então, a biomassa, a parte verde é essa placa solar, é o que você tem, né? Então, se você tem essa placa solar, essa folha, você não precisa, né, captar os recursos necessariamente de fora, a energia de fora. Tá? Então, essa é a nossa grande. Por quê? E também a biomassa é o que vai alimentar, é o grande alimentador do solo, da vida no solo. Então, os micro-organismos do solo são alimentados pela biomassa. Se você não tem a biomassa, você não consegue alimentar a vida no solo. Você não dá comida. Essa é a grande comida do solo. Tá? Então, essa é a grande importância aí. Então, quanto que tá? Qual que é o seu valor aí? Quanto que você classifica a sua biomassa? Você tem produzido biomassa? E quando a gente está falando de biomassa, né, principalmente aí, a gente pode colocar aqui os adubos verdes. Né? É uma das fontes, tá? Então, destaque para isso. E aí, então, a gente entra aqui no número 5, né? O número 5 aqui, que seria a compostagem, né? Então, como é que tá? Você já fez a compostagem? Tá? Então, veja que a compostagem é um fator limitante. Se você ainda não fez a compostagem, né, é um fator básico aí. Você ainda, de repente, se a sua compostagem você está no número 1, número 2, ela vai limitar, porque é básico, né? Então, quando a gente fala em compostagem, podemos aí falar da aplicação dos preparados, né? Aplicação dos preparados biodinâmicos e, né, do calendário. Então a gente coloca tudo aqui, né, no número 5. Por quê? Porque aqui, é claro que o mais importante é que você, como a gente sempre diz, né, nós estamos, né, no sistema, como a gente sempre falou, nós consideramos que nesta caminhada, né, você não precisa necessariamente, né, usar, você fala assim, não, eu só estou na caminhada se eu estiver usando os preparados, se eu estiver usando os calendários. Lembrando que nós estamos falando de algo antes de que você seja biodinâmico, você é orgânico, porque o biodinâmico ele é orgânico. Quando a gente está falando em orgânico, nós estamos falando de todas as agriculturas, as agroecologias, né? Que todos os movimentos, nós estamos falando da agricultura natural, nós estamos falando da agricultura biológica, né? Cada uma aí em um país, um na Europa, outro no Japão, né? Então são todas agriculturas orgânicas, né? Aqui a agrofloresta aqui no Brasil, a permacultura que foi criada na Austrália, né? Então quando você está praticando, você não necessariamente, você consegue chegar lá, não precisa necessariamente estar usando os preparados, né? Não precisa necessariamente estar usando o calendário agrícola. É claro que você vai estar dando um passo além, um passo a mais, né? A agricultura biodinâmica é interessante que ele vai entrar, e nós vamos entrar nisso, que é essa parte mais, vamos colocar, metafísica da coisa, né? Nós estamos falando aí de aspectos não só físicos, né? Nós estamos falando além do físico, nós estamos falando de aspectos mais de espiritualidade, não religião, mas de espiritualidade, né? Então nós estamos falando de algo transcendental aqui, mas o transcendental seria uma próxima fase, como a gente sempre fala. Você vai, então, da unidade agrícola para um sistema orgânico, né? E depois você vai, sim, para a parte metafísica.
que a gente fala, né, que é além dos 5 sentidos. E aí quando a gente está falando da parte metafísica, você pode alcançar o sistema autossustentabilidade, mas os processos metafísicos, eles são aceleradores, tá? São aceleradores dessa sua caminhada. Que são? Por quê? Por que eles são aceleradores? Porque eles trazem força. Os preparados biodinâmicos trazem forças, né? Forças até aí então desconhecidas pela ciência, pelo homem, né? O calendário agrícola vai trazer forças da onde? Forças do cosmos, entendeu? Então aí a gente está incluindo também a parte aí dos preparados homeopáticos também, né? Então nós vamos colocar, lembrando que aqui eu posso, né, sair também, eu vou considerar um sistema convencional, tá, pessoal? Então você pode estar numa unidade agrícola com um sistema convencional e você vai passar para o sistema orgânico. E aqui, como a gente sempre diz, né, esses processos de aplicação do compostagem, dos preparados biodinâmicos, dos preparados homeopáticos, eles são ótimas ferramentas, e a palavra é ferramentas, são ótimas ferramentas para que você esteja aí, por exemplo, saindo do processo convencional, né, para um processo aí orgânico. Porque, como eu sempre digo, né, nós seremos imprudentes de, por exemplo, um médico, porque eu considero como um sistema convencional, o mesmo que toma um remédio, os remédios alopáticos, né, que existem aquelas infinidades de efeitos colaterais, né, dá um problema, conserta uma coisa de imediato, mas dá um problema em uma série de outros setores, te causa uma intoxicação, né, e a gente sabe que uma pessoa que toma remédio, mesmo um médico convencional, seria imprudente o médico falar, não, você agora para de tomar remédio e você só vai tomar homeopatia, né, e eu considero isso uma imprudência. Então, o que eu considero que seria uma atitude correta, uma atitude mais profissional, né, que seria a pessoa continua tomando, mas você começa a dar homeopatia para ela e aos poucos, né, você vai tirando o processo aí dos remédios alopáticos. E aqui a gente também fala isso. Nós não indicamos para você que é convencional, que sempre utilizou agrotóxico, que está dentro desse sistema, você já querer pular para o lado, né, do orgânico. Então, se você vai passando aos poucos, e aí uma ótima ferramenta é isso daqui. Aplicação dos preparados, aplicação dos calendários e a compostagem. Então, por quê? Porque você vai ver que você vai precisar, né, da compostagem, é um veículo aí de você tá utilizando algum desses preparados e tudo mais. Então agora nós podemos passar para o próximo ponto, né, que seria o número 6. Aqui o número 6 a gente coloca, né, que seria o projeto. O projeto e o que a gente diz, né, que é o planejamento. Porque, pessoal, não adianta você estar fazendo tudo isso aqui, você ter o seu solo, ter diversificação, integração, né, produção de biomassa, compostagem, e se você não tem um projeto, se você não tem um plano, se você não tem um projeto, pessoal, sinto muito dizer, você está dando tiro para todos os lados. Né? Você vai ter um gasto energético enorme, então a gente ensina no curso. Né, tem aí os módulos para você aprender a fazer o projeto, você tem que fazer o planejamento, você tem que saber colocar as coisas no lugar, né, como nós estamos considerando como um organismo. Então, assim como o nosso corpo, o nosso organismo, tudo existe no local certo, né, e não é por acaso que as coisas, o coração está no coração, no local do coração, o fígado está no local do fígado, o rim no lugar do rim. Não é por acaso, tudo está devidamente colocado no lugar certo. Né? Então, é claro que, considerando aí por uma inteligência, lembrando, né, que nós estamos um organismo agrícola, assim como o nosso organismo, ele está ligado a um arquétipo. Né? Vocês já tiveram aula de arquétipo, então é um arquétipo, e esse arquétipo existe toda uma inteligência montada em cima dele. E cada vez que você se distancia desse arquétipo, você cria os aspectos de doença. Então, nós temos que considerar, montar o organismo, colocar o coração. Não vai colocar o coração onde é o fígado, não vai colocar o fígado onde é o coração.
Então, se você trocar isso, vai começar a dar problema. Então, você precisa saber, e é no projeto, é no planejamento que você faz isso tudo. Porque senão, pessoal, vocês vão estar gastando energia, vocês vão estar gastando dinheiro, vocês vão ter custos altíssimos de produção, tá? E se você não fizer esse planejamento. E você aqui, nós utilizamos a técnica da visualização. Lembrando que você vai fazer, você vai ver o seu organismo pronto, né, como se fosse um quadro, como se fosse uma pintura, e você vai visualizar isso, tá, pessoal? Vocês vão ver que o processo de visualização, existem princípios metafísicos, como a gente está trabalhando com metafísica, existem princípios quânticos por trás disso, né, já provados cientificamente, que ao você trabalhar com o aspecto da visualização, você vai estar materializando aquilo muito mais rápido. Então, é importante que você saiba, veja aquilo que você quer, tá? E você visualize aquilo e dê direção, dê passos em direção a isso, tá bom? Então, é importante. E aí você vai colocando, então, aqui o número 4, né, o número 5, né, e, por exemplo, o número 6 aqui. Tá? Então, é um limite. Então, se você não fizer o projeto, você está, o seu limite de produção, com certeza, vai estar limitado por ele. Tá? Então, dando um gancho a isso, a gente pode estar indo para o próximo passo, que é o número 7. E o número 7, a gente vai falar aqui, que é a nossa saúde financeira. Bom, quando eu estou falando em saúde financeira, é importante que a gente separar um pouco aqui, né? A gente separar, né, a saúde financeira própria de você como pessoa física, né, e de você que está aí produzindo na sua unidade agrícola e no seu organismo agrícola. Então, a saúde financeira não é sua pessoal particular. Então, é importante você, assim como um empresário, existe a pessoa física, existe a pessoa jurídica, né, você separar, né, a saúde financeira desse seu projeto. Tá? Como que ele está? Né? Você tem aí, né, e você vai ver que aí você precisa, vou mostrar para vocês, que você precisa entrar num círculo virtuoso financeiro, não num círculo vicioso, ou seja, num ciclo de prosperidade, num ciclo de abundância e não num ciclo de escassez, né, num ciclo aí de pobreza, né? A gente vai ver, eu vou mostrar mais para frente para isso. E você vai considerar aqui, então, como uma empresa. É importante que você, né, considere tudo isso aqui como uma empresa agrícola. Você é uma empresa que você vai ter que gerir. E aqui a gente está falando então que você, além de um produtor, você vai ser um empreendedor. E o empreendedor é aquele que faz acontecer. Então você vai fazer acontecer, você vai considerar, olhar aquilo como uma empresa. Se você não olhar assim, pessoal, tudo bem, você vai se limitar, né? Então você realmente quer tocar para frente, porque eu estou falando de saúde financeira. Se você não olhar assim, você vai ter problemas financeiros, você não vai conseguir ter dinheiro, não vai conseguir, né, ter ativos aí para fazer, por exemplo, comprar um adubo verde, para cuidar do seu solo, para diversificar, para investir, né, nessa sua unidade agrícola. Então, a gente tem que encarar. E quando eu estou falando de empresa agrícola, eu não estou falando de indústria agrícola, é diferente. Nós não consideramos, né, que a convencional, a agricultura convencional, ela considera, né, como a fazenda, o sítio, aquela unidade agrícola, como uma indústria, né? E quando nós não podemos trabalhar na natureza como uma visão industrial, né? Então gera todos os problemas que geram na agricultura são exatamente pelo pensamento depois, né, e foi depois da Revolução Industrial que essa prática agrícola que vocês vêm acompanhando, vêm testemunhando, foi depois da Revolução Industrial que começou, né? Porque até antes disso a agricultura sempre foi orgânica, né? Como a gente sempre fala, né? E acelerou, né? Então acelerou depois da Revolução Verde, né? Acelerou os processos industriais, mesmo porque pegou-se da indústria bélica, de indústria de guerra, né? E implantou o sistema da indústria bélica, indústria de guerra na parte da agricultura. Então, isso é recente. Até então, pessoal, antes disso, sempre foi orgânico o processo. Então, o nosso processo não é industrial, tá? Então, mas eu estou falando aqui não de indústria, estou falando de empresa agrícola, indústria. Tá? Então,
quando você considerar como uma empresa agrícola, você vai estar aí, né, pensando muito bem, né, vai estar controlando todos os seus custos, né, todos os seus lucros, você vai pensar, é importante que tenha isso, tá bom? Então, número 8, a gente continuando aqui, a gente pode considerar, né, que o número 8 é a parte de legalização. Então, quando eu digo legalização, né, eu estou falando, né, desde a parte legal, a sua parte contábil, né, a sua parte de trabalhista e a sua parte ambiental, tá? Então, como é que está essa sua parte legal, contábil, a parte trabalhista, né? Você tem aí, né, algum problema? Porque vai limitar também, pessoal, vai limitar. Se você tiver, não adianta você fez tudo certo, está funcionando tudo certo, e de repente você tem um problema aí legal, né, um problema trabalhista, né, um problema ambiental, né? Como é que está o seu CAR? Né, como é que está essa parte ambiental? Você tá tudo certinho? Se tiver tudo certinho, né, isso não vai limitar, você vai estar aí, né, isso vai estar contribuindo aí com essa parte, né, de legalização. Essa parte legal da coisa, tá? É uma parte, não é muito, né? Algumas pessoas gostam, é uma parte meio chata, mas é importante que você tenha. Bom, e aí a gente pode então, né, ir para o número 9. O número 9, aqui, é importante, né, que a gente já entrando aí um pouco na parte, um pouco, né, que a gente diz, existe o antes da porteira, dentro da porteira, existe o fora da porteira. Então a gente pode dizer que aqui, né, um pouco mais fora da porteira, que é a parte um pouco de processamento. A parte de processamento, é claro que você vai fazer dentro da sua unidade agrícola, né, mas você pode fazer um pouco fora da sua, não necessariamente você precisa ser dentro da sua unidade agrícola. Existe a parte de comercialização, né? Existe a parte, né, de certificação. Bom, então processamento, comercialização e certificação. Tá? Então, eu sei que aqui é um ponto que pega muita gente, né, pessoal? A parte de comercialização. Então, aí eu dei, quem assiste, né, a aula que a gente falou, né, com a Dina. A Dina é uma produtora que tinha problema de produção, ela produzia, mas na hora de vender, ela ficava na mão dos atravessadores, né, e não conseguia vender, até que ela entrou para o CSA. E aqui a gente coloca, né, uma via aí de solução para comercialização com o CSA, porque realmente o CSA é uma opção muito grande, nós vamos ter aula sobre isso, vocês vão ver muita coisa sobre isso, mas o CSA, né, a comunidade que sustenta a agricultura. Por quê? Porque aqui ela te dá uma possibilidade de você, né, estar vendendo antes de produzir. Né? Então você garante, você primeiro vende e depois você produz. Porque senão você não caia nesse erro, que é o erro, né, de grande maioria das pessoas, que é o que quebra a grande maioria. Ela produz, e aí ela tem aquilo na mão e ela vai tentar vender, né, os atravessadores, aqueles sabem que você está com um alimento perecível, né, e você está na mão deles, porque você fica desesperado para vender, porque senão, porque o alimento perecível é o quê? Ele estraga, né, e então coloca o preço lá embaixo, tá? Então saia disso daí. E é claro que aí o processamento de alimentos, porque o processamento de alimentos, pessoal, você vai estar valorizando o seu produto, você vai estar multiplicando o valor dele, vai estar agregando valor dele 10 vezes, né, 50 vezes, muitas vezes você vai estar agregando esse valor, né, para estar aí conseguindo aí um valor maior no seu produto, um lucro maior no seu produto, né, e a gente vai falar ainda bastante sobre isso. E é claro que a certificação também vai ser um meio aí de você né,
agregando valor. E a palavra é agregar valor. Vocês têm que agregar valor naquilo lá. E é diferente, né? Hoje, a gente fala, né? Eu estava falando do planejamento, né? Na parte de planejamento não, da agricultura, da indústria, né? Hoje, a gente fala, né? Existe o agronegócio, né? Isso que eu queria falar, né? Quando eu falo que nós não somos uma indústria, nós somos uma empresa, a empresa agrícola, não necessariamente, a gente fala, né? As pessoas tiraram a palavra, né? A agricultura, que é a palavra, né? Da cultura, tiraram a palavra cultura e colocaram negócio, né? Então a agricultura virou um negócio. Então quando a gente está falando, a gente tem que valorizar, porque hoje o agronegócio, né, ele busca, né, o PIB. E quando você está pensando, vocês podem falar, o agronegócio contribuiu 30% para o PIB. Mas qual foi o custo disso daí? Né? Qual foi o custo social, qual foi o custo ambiental, que geralmente os economistas não veem. Então, por que eu estou falando isso? Porque para você valorizar, né, a sua comercialização no local, né, não cair nessa, né, porque existem, para você produz aqui, aí você precisa mandar para o outro lado do país, você precisa mandar para o outro lado, né, de vez de você valorizar, né, e o que acontece? Às vezes você manda, vamos supor, então, hoje em dia, né, você manda a fruta daqui, processa lá na Europa e a Europa processa e manda de volta para cá. Então eles conseguem, você vende a 1 aqui e eles revendem a 10 para cá. Né? Então valorizar isso daí. Né? Então é valorizar o mercado local, o processamento local. Porque gera imagina problemas, quanto esses problemas, né, nas estradas, caminhão na estrada, então quanto que tem de acidente, né, esses problemas ambientais. Então são todos esses problemas que toda essa movimentação que traz um custo enorme para o país. Então, de vez de estar valorizando o comércio local, o processamento do produto local, né, prefere, então, essa coisa, cuidado com isso, né, o PIB a 30%, né, o agronegócio, o grande responsável, ele traz dinheiro para o país, sim, salvou o país muitas vezes, mas que isso não justifique. Né? É claro que a gente pode estar multiplicando esse valor muito mais, você valorizando a produção própria, valorizando o comércio próprio. Então lembrando que a gente também vai estar colocando aqui, para quem gostar, para quem não quiser, tudo bem, né? Ou você pode pedir ajuda, nós vamos estar colocando aí aspectos, né, digitais, né, uma comercialização digital, ou seja, você conseguir comercializar esse produto aí também na internet, nas redes sociais, né, e a gente vai mostrar técnicas para você conseguir alcançar esses públicos utilizando o digital. Né, e se você não gosta dessa parte, você pode, né, fazer associação com alguém que gosta, pega alguém aí, um pessoal jovem aí, gosta de estar aí trabalhando com o digital, né, vai lá, ensina ele, ou põe ele para assistir essa aula e começa a produzir, começa a comercializar digitalmente toda a sua produção, tá bom? Então vamos em frente aqui com o número 10. O número 10 é a nossa parte de tecnologia. A gente diz que você precisa ter tecnologia e ela pode limitar. E quando a gente está falando de tecnologia, a gente pode até dizer mecanização, né? Até essa parte digital, né? Estou falando. Bom, tem muita gente, né, que é um equívoco, né, da pessoa ir contra a tecnologia, não é a favor. Veja, nós não estamos falando de substituição do homem pela tecnologia. Então, nós precisamos valorizar os nossos neurônios, né, a nossa capacidade mental, né, essa nossa capacidade de criar, nossa capacidade de invenção, né, que foi dado pelo Criador para nós. Né? Então, nós precisamos valorizar a tecnologia, né? Valorizar os nossos neurônios na criação da tecnologia. Isso é um avanço. Se você negar a tecnologia, você vai estar indo para trás. Né? Mas veja, nós não estamos falando da perda da valorização do ser humano. É claro que a gente valoriza o ser humano. É importante
o ser humano estar lá no local, ele sentir a natureza, né? Ele perceber a natureza. Mas a tecnologia é o que vai nos trazer, ela vai nos trazer aí algo precioso para nós. Ela vai nos trazer tempo. Nós precisamos do tempo para gerenciar tudo isso aqui. Nós precisamos do tempo. O tempo é o que a tecnologia é o que nos possibilitou o homem de ter mais tempo para quê? Para que ele, por exemplo, ele faça uma obra de arte, para que ele fique mais com a sua família, o tempo para que ele fique com as crianças, converse com as crianças, um tempo para que ele dance, né, toque uma música, ou seja, ele faça arte. Né? Então, a tecnologia ela possibilitou isso, porque se não fosse tecnologia, nós precisaria de muito mais tempo, né, para estar fazendo aquilo e tomaria essas nossas possibilidades, essas nossas capacidades. Então, nós valorizamos as tecnologias. Então, se a tecnologia for um limitante para você, né, ela vai limitar também todo esse processo. Então, e aí a gente também vai apresentar, e aí a gente coloca a tecnologia aqui, desde a tecnologia para pequena escala, né, desde vocês vão ver aí um tratorzinho, um trator menor, né, você utilizar ferramentas aí, né, importantíssimas, tecnologias. E quando a gente está falando em tecnologia, nós estamos lembrando que a gente não fala da tecnologia do produto em si, nós estamos falando de tecnologias do sistema. Nós não estamos falando da tecnologia da super semente, né? Hoje tecnologia é o transgênico, né? Ou a gente não está falando da tecnologia, né, do NPK, do super adubo, né? Nós estamos falando da tecnologia do processo. E como, por exemplo, nós estamos falando da tecnologia, por exemplo, você implantar a tecnologia do plantio direto. Né? Então essa é a grande tecnologia, né, do sistema. Eu estou falando da tecnologia de você saber integrar as coisas. Quando você sabe integrar, né, você está usando tecnologia. Porque a gente fala, né, quem entende aí de sistema operacional de computador, porque, né, que um sistema iOS, né, fala de um sistema iOS, né, valoriza, né, e o sistema Android, né, fala assim, não, um sistema, né, um computador, por que um computador da Apple ela é muito mais caro? Por quê? Porque com certeza quem entende o sistema operacional sabe que porque é um sistema integrado. Né? Então a Valorize sabe que um sistema operacional no computador, quando ele é integrado, ele é mais valorizoso, ele é um sistema melhor, ele funciona melhor. Tá? Então isso é tecnologia, tá bom, pessoal? Então nós podemos passar para a 11ª, né? A nossa 11ª aqui é nosso recurso, o fator determinante, né? Esse nosso recurso, que é o desenvolvimento humano. Quando então, é claro que aqui a gente vai dizer, né, se você for pensar além, se você for pensar bem, né, aqui, todas essas atividades com a natureza, toda essa parte agrícola, você lidar com os processos da natureza, na verdade, no fundo, você vai ver por uma última análise, ela vai ser uma ferramenta, um meio para que um homem seja melhor, uma pessoa seja melhor. A gente sabe quando você mexe com a natureza, quando você estiver lidando com esses processos, tudo isso, né, vai estar aí tirando, né, como a gente fala, né, a rudez, né, do homem, vai estar lapidando o ser humano, ele vai criando uma sensibilidade. Né, e aqui a gente pode falar que ele usar a palavra espiritualidade. Tá? Então, quando eu falo, não estou falando quando estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, não estou falando de nada de questão em relação a isso, estou falando de espiritualidade, estou falando de você ligado com algo mais sutil, com forças mais sutis, é isso que eu estou falando. Então, quando você lida com a natureza, quando você lida com os processos vivos, você está aí se lapidando, você está passando por você se limpa, a gente sabe, né? Você se renova, você se melhora como ser humano. Então você precisa analisar como é que está esse seu desenvolvimento humano, você como pessoa, porque é importante. Não adianta você
tá tudo isso aqui, e você como ser humano, né, a gente sabe que as plantas, a natureza, ela existe essa comunicação com o ser humano, enquanto que né, enquanto que um tem o dedo verde, ou seja, onde ele coloca a mão, tudo produz, alguma outro pode não ser bem assim, né? Pode ser, a história pode ser diferente. Enquanto que um pode construir, o outro pode destruir, e já está mais que provado que as plantas sentem, elas sabem o seu estado, né? E aqui a gente pode falar da palavra sintonia. Então, para você estar em sintonia com tudo isso, você precisa estar muito bem, você precisa se ligar a tudo isso. Entendeu? Então, você fazer é claro que então, o desenvolvimento humano vai ser um fator limitante, né? Se você não estiver bem, você precisa estar bem, você precisa se cuidar, né? Em todos os aspectos, os valores, os seus princípios, né? As suas convicções, né? Você precisa saber muito bem aonde você quer chegar, porque, pessoal, se não for isso, não vai chegar. Não adianta técnica. Você precisa estar bem, você precisa estar bem emocionalmente, você precisa estar bem mentalmente, né? Então aí entra até no curso aí, tem até o próprio Rudolf Steiner, ele fala da meditação, você precisa meditar, o que é a meditação? E a meditação já é provada cientificamente que ela faz bem, pessoal. O que é a meditação? Nada mais é do que você organizar os seus pensamentos, organizar as suas emoções, né? Organizar a sua mente, organizar a sua vida, né? Então é importante. Por quê? Porque fora é o reflexo do que está dentro, não tenha dúvida, pessoal. Você quer conhecer uma pessoa, você quer conhecer quem ela é, veja como ao redor dela, né? Não é assim que fala. Você quer conhecer a árvore, você conhece o fruto, né? Então, que árvore você é, como essa árvore interior, né? Quais são os frutos que você está aí gerando, quais são os frutos que você está produzindo, né? Então isso vai limitar. E aí a gente fala, né, questão que a gente fala das crenças, as pessoas estão com crenças limitantes, precisam se abrir, né? Porque se você tiver com crença limitante, tudo isso vai travar, você vai travar tudo isso daqui. Você não vai acreditar nos preparados, você não vai acreditar, né, nas forças da natureza. Você precisa estar, né? Então, veja aí como está o desenvolvimento humano de 1 a 10, né? Então é importante aí, se não estiver bem, né, existem técnicas, existem muitas maneiras aí você tá melhorando, né, como ser humano, né, e é importante. E a própria natureza é um veículo, né, para você estar se melhorando como ser humano. E aqui por último, número 12, né, o conhecimento, pessoal. Conhecimento. E aí quando eu estou falando em conhecimento, né, eu estou falando, né, de todos esses conhecimentos aqui, por exemplo, que você está tendo nos cursos, dos nossos cursos, né? Então a gente sabe, né, que não adianta nada, né, tudo isso se você não estiver, por exemplo, assistindo aula. Então você precisa assistir às aulas. Você precisa adquirir os novos conhecimentos, porque conhecimento é informação, e a informação é uma força enorme, pessoal. É o que há de mais valor. Realmente a informação é o que faz mudar. A informação é o que faz a grande transformação. E aí a gente fala, né? Às vezes você não vê muita mudança, você está assistindo aula, mas esse processo de mudança, ele acontece de uma forma cumulativa. Você vai assistindo aula, você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo informações, de repente você dá grandes saltos, você dá grandes entendimentos. Então você entende, você precisa entender para mudar, senão você não muda. Então o conhecimento, ele realmente é um fator, mas aí não adianta você também, tem muita gente que eu estou vendo aí, né, que às vezes está só assistindo aula, né? Então ele está no seu potencial máximo, mas ele vai só assistir aula, só aula, e esquece de praticar tudo isso daqui, né? Então não adianta, né? Você vai estar aí, na verdade, não é o que vai fazer você mudar se você só assistir aula. Não é o que vai fazer a grande mudança acontecer, o grande salto acontecer. Não é só você assistir aula. Você pode assistir infinitamente. Se você só assistir aula, vai ser
como a gente sempre diz, vai ser apenas mais um livro na sua prateleira. E a gente quer que você coloque isso na prática, tá bom? Então, muito importante, conhecimento, né, que são aí a parte teórica, a parte, né, essa parte das aulas, né, e é você participar também dos grupos de estudo, é participar das aulas ao vivo, né, acompanhar todo esse processo, né, e trocar o conhecimento, não é também só os cursos, mas conhecimento, é você trocar conhecimento com outros, com os colegas, com os seus companheiros, com toda a comunidade, tá bom? Então, você fazendo isso, então imagina que você vai começar a construir isso daqui desde a base. Então você vai começar a subir esses degraus aqui, né? Essas lacunas, você vai subindo desde lá de baixo. Então aqui é a classificação. Você vai ver, cada ponto desse pode ser uma dor sua, é onde dói em você, é um fator limitante, mas você precisa ir lá na dor. Então esse é o método de curar, não adianta, não existe cura sem você ir na dor. Você precisa ir na dor, sem mexer na ferida, né? Não existe, não tem como curar se a gente não mexer na ferida. Então a gente precisa mexer, qual é a sua ferida, qual é a sua dor. Por isso que essa aula é uma autoavaliação, uma autoanálise, tá? Então é preciso isso. Aí você pode dizer, né? Você pode dizer, mas então, e as doenças, né? As pragas, as doenças, elas não entrariam aqui como fatores limitantes? Veja, o que eu quero dizer é que quando você, né, você completa todos esses ciclos, existem algumas variações aqui, que você vai ver que algumas variações, existem mais recursos, né, mais fatores determinantes, mas você vai ver que eles estão todos dentro disso daqui. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem esse potencial, você pode colocar isso daqui, até encher isso daqui como, por exemplo, energia vital, pessoal. Você pode estar enchendo o seu barril com energia vital. Como eu falei, pode ser, a gente usou a água, né? Imagine que a energia vital seja uma água, alguma coisa assim, algum líquido, alguma coisa assim. Então, quando você tem isso tudo carregado, a sua planta, né, todo esse processo, todo o seu organismo agrícola, ele está com a energia vital em potencial. E quando você tem a energia vital em potencial, não aparece, né, que você quer falar, pragas, as doenças, né? Essas doenças, as pragas, elas não aparecem, pessoal. O que vai aparecer são sempre aparece pragas, mas não são pragas e doenças, faz parte do sistema, né? E aí a gente tem que considerar que aquelas que aparecem, elas fazem parte, né, algumas invasoras, né, algumas pragas, e que elas fazem parte do processo, mas elas não são consideradas como pragas. Você vai ver que elas aparecem, né, mas elas são até importantes, porque a gente sempre diz que se aparecer uma praga, se aparecer uma doença na sua lavoura, ou qualquer coisa que seja, na verdade são sinais de que aquela planta, aquele sistema está com algum problema. Então a gente sempre diz, né, quem ouvir falar isso, um convencional ouvir no meio disso, fora do contexto, ele vai falar é louco. Mas nós aqui temos que agradecer as pragas e as doenças. Por quê? Porque as pragas, as doenças e as próprias invasoras, né, as plantas invasoras, né, são indicadores nossos de que nós estamos indo por um caminho errado, né? Isso serve para a nossa vida também. Se você está com problema no pulmão, ele está indicando que, de repente, você fuma, você precisa parar de fumar, né? Então, as pragas, as doenças, elas são indicadores que nós estamos indo para um caminho errado. Então, que bom, né? Ainda bem, né? Existe, né, ditados, o próprio Rudolf Steiner falou muito bem disso, né? E alguns ditados, acho que é hindu, né, que fala que as pragas, as doenças, na verdade, são sinais do céu, né? São aí, vamos dizer, exércitos do céu, vamos dizer assim, né? São seres, né, enviados pelo céu, né, para que nos mostre, né, que que nos mandem uma mensagem, são mensagens vindas do céu, dizendo que aquilo está errado.
Então, quem consegue ver isso? Quem consegue ver uma praga, uma doença como uma mensagem do céu dizendo que existe algo errado? E eu estou dizendo um excesso. Aquela praga, existe, vocês têm que entender, pessoal, que a praga ela vai atacar, a doença vai atacar, geralmente, na natureza, normalmente, quando você encontra, você vai ver que elas vão geralmente naquele organismo, naquela planta que está doente, naquela parte, naquela folha que já estava doente. Então, na verdade, elas vêm para corrigir aquilo. Né? Como eu falei, né, existe, né, quem vê aí nos Animal Planet, né, você vê, né, ou você vê muito, fizeram uma experiência, né, do leão e da zebra. Né? Então, fizeram um protesto, né, que as zebras estavam num parque lá, os leões estavam comendo as zebras. Aí quiseram separar, né, os leões das zebras. Aí fizeram isso daí, por causa do protesto que fizeram. Separaram o leão das zebras. E quando separaram isso, viram, né, que começou a aumentar o número de zebras doentes, começou a haver dizimar aquela população de zebra. Então, por quê? Porque quem controlava os leões, eles pegam os animais, eles vão em cima dos animais mais doentes. E isso, de uma certa maneira, vai estar ajudando a natureza, né, na questão da seleção, né, na questão de você estar sempre, né, fazendo, é como se fosse uma sanização, né, como se fosse um processo aí de melhoramento da natureza. Né, e por quê? Porque alguma doença que estaria ali, né, um animal doente, alguma coisa, a natureza própria, né, ela lhe dá, né, ela faz com que aquilo seja retirado do local. Então, se você não tem o predador, aquela doença vai se espalhar, vamos dizer, aquele processo mal formado, né, irá aí estar dizimando toda a população. Então viram, né, que aí depois tiveram que naturalmente juntar os leões com as zebras naturalmente. E é isso que acontece, né, com as pragas e as doenças. Então as pragas e as doenças, elas têm essa função de estar aí indo, né, eliminando as plantas doentes. E você precisa entender que você precisa deixar lá, deixa acontecer, né? Você apareceu uma planta invasora ou apareceu uma praga, né, alguma coisa, deixa, né? O fator que você não pode considerar é que você não pode permitir, perdão, né, que ele seja o dano maior, né, começa a te dar um dano econômico, né? Ou seja, você começa a poder ter prejuízos econômicos. Mas para isso aí a gente pode entrar com os preparados, a gente pode entrar com os preparados homeopáticos e os biodinâmicos. Então veja, quando eu considero isso daqui, esse potencial de produção, eu nem estou considerando os preparados homeopáticos, nem os preparados biodinâmicos. Tá? Estou considerando só a questão do sistema em si. Né? Então você ainda pode fortalecer ainda mais se você vê uma doença, alguma coisa, com os preparados. Tá? Então se você for, né, daqui, quanto mais para cá você for, né, para o 0, aqui para o 1, aqui a gente pode falar que é o ciclo, né? Você vai para um ciclo aqui para baixo, e quanto mais você for aqui, um ciclo ascendente e um ciclo descendente. Né? Então aqui qual que seria o ciclo descendente? O seu solo cada vez mais degradado, né? Ou seja, um solo menos vivo, um solo mais morto, né? Para cá. Você vai tendo cada vez mais pragas e doenças, como a gente fala. Você vai estar no ciclo da escassez, no ciclo da pobreza. Né? Você vai estar entrando nisso aqui. Ou seja, os seus passivos vão ser maiores que os seus ativos. Ou seja, você vai ter mais gastos do que propriamente dito, do que lucro. Né? Então você vai entrar aqui num círculo vicioso da pobreza, da escassez. Tá? Cada vez mais, pessoal. É um ciclo que cada vez mais. Por quê? Porque aqui você vai ter menos recursos, né? Aí você vai ter menos dinheiro, né? Aí você tendo menos dinheiro, menos recurso, né? Menos ativos, você vai ter menos capacidade de investir para estar subindo. E menos capacidade de investir, menor, né? Menos recurso, cada vez mais. Tá? Enquanto isso, eu quero levar você para esse ciclo ascendente. Né?
E para que você vai aumentar o seu potencial de produção, você vai aumentar a sua prosperidade. Esse é o ciclo da prosperidade. Você vai aumentar a sua riqueza. Tá? Você vai ter mais ativos do que passivos. Os seus ativos vão ser maiores que os seus passivos. Né? Ou seja, você recebe, né, mais do que despesa, você tem mais lucros do que despesa. Tá? Então aqui você vai para um ciclo virtuoso. E quanto mais riqueza você tem, mais capacidade você tem para investir, para ir subindo aqui, isso daqui, tudo. Tá? Até você chegar no seu potencial máximo de produção. E aí, quando você tem o seu ativo maior que o seu passivo, quando você tem esse círculo virtuoso, que é o próprio ciclo da natureza, o ciclo da natureza é o ciclo de abundância. De uma semente, quanto de milho você produz? 200 grãos de um milho. De uma semente de milho você produz 200. Na natureza, de um pé você produz, né, quem tem um pé de limão, um pé de laranja, você sabe que um pé de manga, você sabe que, né, você não aguenta, é muita fruta, ela dá fruta, muita fruta. Né? Então você sabe que a natureza, tudo na natureza é abundante. Então quando você entra nesse ciclo, né, e aqui eu vou colocar a palavra, né, a palavra sintonia, que a gente sempre usa, importante, né? Quanto mais sintonia, maior, né, maior o ciclo, mais dentro do círculo desse vórtice virtuoso. Né? Então, quanto menos sintonia, né, mais você entra nesse processo aqui de escassez, de pobreza. Então, a palavra é sintonia. E para você se sintonizar, né, então tem todos esses conhecimentos, o próprio conhecimento te permite você sintonizar. Você precisa aprender a se sintonizar, entendeu? Então a gente poderia colocar aqui a sintonia aí como um fator limitante também, então, tá bom? Então, fique com isso, né? É importante, essa é uma aula autoclassificatória, é uma aula realmente para você meditar, é uma aula para você parar para pensar, você entrar dentro de você e analisar realmente. E aqui a palavra é você ser verdadeiro com você. Seja verdadeiro com você. Qual é a classificação de você aqui? Né? Então, isso, se você está no ciclo ascendente, se você está no ativo mais passivo, automaticamente você é autossustentável. Tá bom? Você é autossustentável. E aí, você pode crescer, né, e dando passos, como a gente sempre diz. Não tenta já chegar lá no 100, não. Tá? Vai passo a passo, vai no 1, vai na escala 2, vai na escala 50, vai nessa escala 100. Tá bom? Envolva mais pessoas. Quem vai sozinho, a gente sabe, vai rápido, mas quem vai acompanhado vai muito mais longe, a gente sabe disso. Então, vá acompanhado. Use a comunidade está aí, pessoal. Troquem informações, troquem experiências, né? Perguntem, tá? Participem das aulas ao vivo. É a oportunidade que você tem aí de você estar perguntando, de você estar tirando suas dúvidas, de você estar resolvendo a sua dor. É porque às vezes você resolveu uma dor, né? Como eu falei, eu dei a aula, né, pro Marcílio lá, ele tá, né, o problema da compostagem, né, Marcílio? Compostagem. Tinha problema, como eu falei, se você fizer uma técnica do plantio direto, só de você fazer a técnica do plantio direto, você vai estar melhorando o seu solo, você vai estar melhorando a diversificação, você vai estar integrando, você vai estar criando uma biomassa, né? Você vai estar resolvendo o seu problema de compostagem de uma maneira geral. Então, às vezes, numa técnica, você resolver um ponto, você está resolvendo 5 pontos aqui, você dá grandes saltos, entendeu? Então, às vezes você está preso numa dor, você está preso num limite aí que está te limitando. Né? A gente sabe disso, entendeu? Então a gente sabe o que é esse ciclo ascendente, que quando tudo dá certo, tudo dá certo. Quando tudo começa a dar errado, tudo começa a dar errado. Por quê? Será que é por acaso? Será que não são essas forças que estão envolvidas? Né? Então qual é o fluxo que você quer entrar? Um fluxo ascendente ou um fluxo ascendente? Então aqui a gente está mostrando o caminho. Mas é claro que isso a gente mostra o caminho, a gente mostra a porta. Mas quem precisa entrar é cada um. Quem precisa fazer, quem precisa levantar, quem precisa dar os passos é cada um.
Se não for assim, né, não seria justo, até por justiça. Né? Então, é esse que eu faço o convite para você se autoanalisar, se autoclassificar e para que você dê esse grande passo, para que você entre nessa porta, né, e passe para esse lado daqui, tá bom? E isso é ad eterno, pessoal, esse ciclo é eterno, essa ascensão é eterna, podem ter certeza, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês. Deixe aí as suas perguntas, aproveitem esse espaço que vocês têm e vamos aí conversando, né? Vamos aí de mãos dadas, vamos juntos, né? Estamos aqui para ajudar cada um de vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!